Então, continuando aqui, vamos ver mais um casozinho para ficar legal. Olha só, agora falando um pouquinho da concordância do verbo haver, não é verdade? Olha, queridos, então tá ali na tela, a letra A diz o seguinte, ó, no sentido de existir, o verbo haver é impessoal e conjuga-se apenas na terceira pessoa do singular, tá bom? Como assim, professor? Olha o exemplo número 1 na tela ali, para você acompanhar. Havia muitas frutas na geladeira. Tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o verbo aí é o verbo havia, que provém do verbo haver, tá certo? Beleza pura? Beleza. Então é isso aí. Só que como eu acabei de te dizer, com o verbo haver, você vai ter que observar o sentido que o mesmo expressou na oração, não é verdade? Então tá aqui, ó. Se eu fizer a troca, existiam muitas frutas na geladeira. Veja que o haver está com este sentido na oração, com o sentido de existir. E a regra fala que o verbo se manifestará na terceira pessoa do singular. No caso vai ficar, ó, havia. No caso, ela ou ele havia. Tudo bem? É isso aí, sem flexionar. Impessoal é o verbo que não tem sujeito, tá bom, galera? Beleza, mas aí tem um outro detalhe, ainda ali na regra da letra A. Segunda linha, se vier ao lado de outro verbo, torna o outro também impessoal, ficando os dois verbos no singular. Na verdade é assim, ó, veja o exemplo aqui abaixo. Deve haver belos espetáculos hoje. Se eu fosse atrás do verbo, para saber a concordância, se está correta, quem seriam? Seriam dois verbos sequenciais. Aí eu tenho deve, do verbo dever, e o verbo haver, não, galera? Tá vendo aqui, ó? Beleza. Então, ó, dois verbos sequenciais, cujo segundo está aí numa forma nominal, ó, no infinitivo, é R. Então, é uma locução verbal, assim chamada. É como se fosse apenas um verbo formando uma oração. Só que o verbo haver está aí, não está? E ele está com o sentido de existir, ó. Se eu fizer a troca, devem existir belos espetáculos. Tudo bem? Beleza, ó. Então, o verbo haver com o sentido de existir, ele ficará no singular, acompanhado de um verbo, o verbo também se torna impessoal, ficando no singular. Então, certo é, deve haver belos espetáculos, e não devem, tudo bem? Porque belos espetáculos não é o sujeito do verbo, tá certo? Beleza.